Ok, como é então que funciona o fluxo do login com o controle de acesso, né? Quando o usuário ele forma o nome e a senha dele, tá? No caso quando ele estiver usando a base de dados remota, né? Porque neste caso aqui eu estou utilizando a base de dados local, tá? Mas quando ele clicar em login, uma série de coisas vai acontecer aqui na aplicação, uma série de processos, né? Vamos então acessar a aplicação front-end, que é essa daqui. Daí eu vou abrir a login page, tá? Login page, tá aqui ela, ó. Dentro de login page, ela está utilizando o login controller, tá? Deixa eu fechar aqui as outras, close others. Eu vou abrir então o login controller, aqui ele, beleza? Login page, ela tem uma visibility aqui, ó, tá? E ela pergunta para a seção o seguinte, ó: seção, a empresa está com plano ativo? Se ela não tiver, ó, não tiver com o plano ativo, aí eu mostro esse widget aqui, que é o que? É aquele para fazer o upgrade do plano, tá? Mas a gente ainda não vai falar sobre essa questão do pagamento, ainda não, mais na frente, tá? Só que esse botãozinho aqui, ó, de upgrade, esse botãozinho só aparece se a empresa não tiver com o plano ativo, tá? Então tem esse detalhe aqui agora dentro de seção, legal? Mais para frente nós temos o botão login, login button, ele chama o do login dentro de controller. O que é que faz o do login? Vou segurar o Ctrl, clicar aqui, e o do login vai fazer o seguinte, ó. Se eu estiver usando o banco de dados local, o que é que acontece? Ele seta administrador em usuário que está logado na sessão como sim. Legal? E aí ele vai para a home page. Tá, vamos então abrir essa seção aqui, né? Tá aí a seção. A seção ela tem um logged user, vamos ver onde é que ele tá. Logged user, aqui ó, logged user, tá? Logged in user é o usuário que está logado. Esse logged in user é um view pessoa usuário model, tá? Então lembrando lá do Vcanis, ó, eu vi um view pessoa usuário, beleza? Se ele tiver logado, tá? Esse view pessoa usuário model aqui, ó, ele tem um administrador, tá? Isso aí vai estar armazenado lá no banco de dados. O cara é administrador? Se ele é administrador, ele tem acesso total ao sistema. Ora, se o cara está usando o banco de dados local, eu quero que ele tenha acesso total ao sistema. Ele vai estar gravando tudo localmente no navegador, tá? Então eu só digo que o administrador aqui, né, que o usuário logado é administrador. E pronto, mando ele para a página principal. Agora, se ele não estiver usando o banco de dados local, aí eu faço isso aqui que eu já mostrei anteriormente, tá? Só que eu estava fazendo isso daqui utilizando as classes próprias da aplicação, né? Colaborador, usuário, não. Eu vou usar view pessoa usuário, ó, tá? View pessoa usuário. O que é que vai acontecer? Eu implemento, né? Eu instancio um view pessoa usuário model, passando o e-mail e a senha que o usuário colocou aqui, ó, em e-mail e senha, tá? Depois que eu instanciar isso daqui, eu chamo o método do login. Só que eu não chamo mais de colaborador, este método eu chamo de view pessoa usuário repository, passando esse model aqui como parâmetro. Legal? Perfeito. O método do login vai fazer o quê? Ele vai lá no servidor. Vamos dar uma olhada, ó, do login. Ele passa pelo repository. Do login, ele vai chamar agora o provider. Ele vai no provider. Daí ele vai aqui no meu endpoint chamar login, tá? Lá na minha retaguarda, aqui na tributação retaguarda, eu tenho um login controller, tá? Então ele vai cair aqui. Na retaguarda é do mesmo jeito, tá certo? Ele recebe o usuário, descriptografa esse usuário, recebe o login e a senha do usuário, passa o login e senha para um MD5, ele cria o hash, daí ele cria um filtro com login igual a login e senha igual a MD5 senha, tá? Aqui está a diferença que alterou. Eu estava utilizando o colaborador service aqui, não mais. Eu estou utilizando agora o view pessoa usuário service. Beleza? Então eu passo a utilizar apenas essas duas views, né? Uma para fazer o login, que é essa view pessoa usuário, e a outra para fazer o controle de acesso.
tá certo? Então isso daqui foi um pouquinho alterado, tá? O método lá dentro que faz login é igual. E o retorno aqui também é igual, tá? Eu estou retornando o usuário e o token, tá? De uma vez só. E o retorno aqui a gente já viu como é que funciona, né? Ele pega o usuário e pega o token, ó, tá? O token ele coloca na sessão e o usuário ele retorna para esse método que o chamou, tá? É assim então que está funcionando aqui a questão do login, beleza? E o controle de acesso? É a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Depois que eu recebo aqui o usuário, né, ó, chamei aqui o usuário, tá? Ele fez o login, o usuário retornou aqui. Se esse retorno for diferente de nulo, eu coloco o retorno no usuário que está logado lá na sessão, tá? Chamo o view controle acesso repository, instancio um filtro, passando, eu quero todos os controles de acesso do usuário cujo ID é o ID do usuário que retornou aqui para mim. Legal? Daí eu chamo o getList do view controle acesso repository. E depois disso eu passo para a home page. E aí os controles de acesso já terão sido atribuídos, né, tanto ao drawer quanto às demais telas, tá? Essa lista de controle de acesso, né, ela fica na seção, tá certo? E sempre que eu entrar numa tela, né, daí ele vai carregar o controle de acesso de forma como nós já vimos anteriormente, né? Nós criamos um mixing, tá? Dentro desse mix nós colocamos ali alguns itens, enfim, da mesma maneira que eu já expliquei nesse vídeo já foi lançado sobre a questão do controle de acesso, tá? Então login, controle de acesso, funcionando 100%, tá certo? Nós precisamos agora construir o front-end da software house, da retaguarda da software house, né? Para que um usuário de nível administrativo consiga atribuir o controle de acesso para cada um dos usuários da aplicação, tá? Isso aí é o próximo passo, legal? E isso aqui, ó, que a gente fez aqui na tela do login controle, login page e tudo mais, vai ser replicado para todos os demais módulos da retaguarda do ERP, tá bom?